Chegamos então à segunda parte do vídeo, então obviamente se você não assistiu a primeira parte, o link para a primeira parte do vídeo desse livro, da resenha desse livro, vai estar aí na descrição, então eu te peço a gentileza que primeiro assista aquela parte, para depois assistir essa aqui, porque naquela primeira parte nós tratamos de todos os fundamentos bíblicos, dos textos em si, dos versículos e tudo mais, que fundamentam as razões para a prática da homossexualidade ser então considerada um pecado. Aqui nessa segunda parte, então, o autor chama de respondendo a objeções. E a gente começa então pelo capítulo 6, a qual ele chama de, abre aspas, a Bíblia quase nunca menciona a homossexualidade, né? As pessoas argumentam. Então, essa segunda parte aqui, ela vai tratar desse tipo de argumentação que as pessoas têm, né? Essas coisas que as pessoas falam, como que para tentar justificar ou retirar, a classificação pecaminosa que a Bíblia dá para a atividade homossexual. E aí ele vem questionando, se a Bíblia então, como as pessoas dizem, fala tão pouco sobre a homossexualidade, por que os cristãos falam tanto disso? Antes de eu elencar os pontos dele aqui, vale ressaltar que, historicamente, o cristianismo, ele, de tempos em tempos, ele foi modificando o seu alvo. Então, se você for ver no decorrer desses 2000 anos de história, de existência dessa religião, ela sempre foi uma religião que se pautou pela perseguição de grupos, salvo lá no começo, quando era uma coisa muito caótica, não se sabia exatamente o que era o cristianismo, cada um falava uma coisa, embora até hoje ainda seja mais ou menos assim, mas não havia uma centralização, porque não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha uma série de coisas que hoje, que com o tempo foram criadas, para tentar centralizar ideias que devem pautar a mente de um cristão, E então vocês vão perceber que, por exemplo, se você voltar na história, você vai ver que lá na Idade Média, por exemplo, quem os cristãos perseguiam eram as mulheres, principalmente por causa dessa coisa da bruxa, Então você teve a criação da Inquisição e tudo mais. Mais ou menos contemporâneo a isso, você tem também a questão das cruzadas, e a guerra ali com os muçulmanos, aquela coisa toda de Terra Santa e tudo mais. Estou dizendo que nesse ponto ali das cruzadas a coisa se limitou a isso, a questão puramente religiosa. A gente sabe que são questões também políticas envolvidas, de conquista territorial e tudo mais, mas o argumento, a desculpa muitas vezes era essa, de usar a religião como elemento de conquista, Então a gente tem guerra com os muçulmanos, perseguição principalmente contra as mulheres na questão da Inquisição. Depois você tem a Bíblia sendo justificada para legitimar a escravidão, especialmente a escravização de pretos e indígenas. Então tinha essa coisa, Quem assistiu, por exemplo, o filme Django Livre, vai poder verificar que lá tem uma cena onde um dos algozes lá, dos escravos, ele dá chicotada nas costas do escravo usando versículos da Bíblia. Fora questões sobre como dizer que pretos não tinham alma, que indígenas não tinham alma, Quem já viu algumas coisas de Anchieta, por exemplo, vai poder verificar isso, a forma como ele se referia aos nossos parentes indígenas e tudo mais. E, atualmente, a grande disputa é justamente por essa questão da liberdade sexual. Então, o que a gente vê é que, durante todo esse processo de existência do cristianismo, essas pessoas sempre elegeram determinados grupos para combater ou para justificar os seus ataques, para impor a sua religião e etc. Então, a questão toda, que tem que ficar muito claro, o problema não é o indivíduo crer que uma coisa é verdade, ou é pecado, ou é isso ou aquilo. O problema não é isso, porque o direito à crença ele é garantido a qualquer um. O grande problema é quando esses indivíduos consideram que
a partir da sua própria crença, eles têm o direito de interferirem na sociedade que seja laica, né? Que seja não baseada constitucionalmente em leis e dogmas religiosos. E não interessa se a maioria da sociedade é cristã ou se diz cristã. Repito, não interessa. Isso tem que ficar muito claro na mente de quem quer que seja cristão ou não. Não importa se a maioria da sociedade seja cristã. Nós vivemos no Ocidente e a maior parte dos países ocidentais são laicos, o que significa que o fundamento para a constituição destes países é um fundamento laico, que não se baseia em dogmas religiosos para criar as suas leis. Ok? Então, só fazendo esse parênteses aqui, né, porque talvez a primeira parte do vídeo não tenha deixado certos pontos muito claros. Então, eu acho importante que isso fique claro desde o começo já desse segundo vídeo. Então, o próprio autor aqui, ele vai começar então a expor a sua opinião, né? E aí o que nós vimos? Que na primeira parte do livro era uma primeira parte falando só do fundamento, dos textos bíblicos. Aqui ele vai dar a opinião dele, que tem a ver justamente com isso que eu estou falando aqui, né? Então, um ponto que ele vai citar é baseado na pergunta, né? Por que os cristãos falam tanto da homossexualidade? E lembra que eu falei que os cristãos sempre perseguiram determinados grupos? O grupo atual que eles perseguem é o grupo dos homossexuais. O grande alvo dos cristãos atualmente é o dos homossexuais. E por que eles perseguem, então, os homossexuais? Porque, como o próprio autor vai falar aqui nessa parte do livro, os homossexuais querem ter o direito de casar, querem ter o direito de exercerem a sua sexualidade abertamente dentro da sociedade. O que significa exercer sua sexualidade dentro da sociedade abertamente? É poder ter o direito de andar de mão dada, 2 homens ou 2 mulheres andarem de mão dada, de se beijarem na rua como qualquer casal hétero faz, de poderem casar, de poder adotarem filhos, etc. Ou criarem crianças juntos e tudo mais. Então o autor vem dizendo que isso é uma coisa que está sendo dita agora, porque antes não precisava ser dita, justamente porque os gays ficavam todos enclausurados dentro do armário, né? A sociedade reprimia. Então agora que está havendo essa liberação, então os cristãos estão se movimentando para combater esse tipo de abertura. O segundo ponto que ele vai dizer é aquilo que eu já falei no outro vídeo, né? Que eles falavam menos, né, sobre essa questão, e tem a ver com esse próprio ponto de agora, porque não era algo que tivesse tão evidente na sociedade. Então não precisava falar tanto, todo mundo já sabia que era pecado, ninguém praticava isso abertamente, mas agora é necessário falar, segundo ele. O terceiro e quarto ponto que ele vai dizer é que Antigo e Novo Testamento falam um pouco sobre essa questão, mas falam enfaticamente sobre o fato da homossexualidade ser pecado. Não há apoio nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento para a questão homossexual. Em ambos os casos há uma condenação. No Antigo Testamento, uma condenação capital de morte, e no Novo Testamento uma condenação proibitiva, né, que impede o indivíduo de chegar ao reino dos céus. E o quinto ponto, ele fala que Jesus, algumas pessoas vocês vão ver falando aí, eu já vi gente falando isso, e as pessoas mentem ou elas são ignorantes. Depende do indivíduo, né? Mas eu já vi padre falando que a Bíblia não fala sobre homossexualidade, o que é um absurdo, né? Um padre falar isso. Outros indivíduos falando que Jesus não falou sobre isso, etc. Algumas coisas Jesus não falou explicitamente, mas ele deixou implícito qual era a ideia dele. Fica ali nas entrelinhas. Então, como ele vai dizer aqui, ó, Jesus não deu um sermão especial sobre a homossexualidade porque os seus ouvintes entendiam que o comportamento homossexual era proibido no Pentateuco e considerado como uma das muitas expressões do pecado sexual, porneia, ilícitas para os judeus. Além de tudo isso, não há nenhum motivo para tratarmos as palavras de Jesus,
que foram todas registradas não por ele mesmo, como mais autoritárias do que o resto da Bíblia. Ele afirmou a autoridade inabalável do Antigo Testamento em Mateus 5, 17 e 18, e entendia que seus discípulos seriam guiados a completar o verdadeiro significado de sua pessoa e obra. E aí vem citando aqui uma série de versículos que falam sobre essa questão. Aí, sobre essa coisa de Jesus, né, as pessoas falam assim: ah, mas Jesus era um cara de gente boa, né? Jesus andava com... Geralmente o pessoal mais liberal gosta de usar Jesus como um herói. E aí fala assim: não, mas Jesus era um cara de gente boa, ele andava com os marginais, né? Andava com as adúlteras, com as prostitutas, com os pobres e etc. Mas uma coisa que as pessoas parecem ignorar é que, apesar de Jesus andar com esse tipo de gente, né, que era considerada então marginais, né, como a gente também herdou isso até os dias de hoje, ele não aprovava o comportamento dessas pessoas. A gente tem que lembrar que a Bíblia fala o tempo inteiro que ele vem o quê? Para salvar os pecadores. Ele vem para os pecadores, não para os justos. O que é pecador e justo dentro do contexto bíblico? É justamente isso. Né? São essas pessoas que praticavam esse tipo de coisa. Eram as adúlteras, as prostitutas, os homossexuais, etc. Ele andava com essa gente, por quê? Porque ele queria tirar essa gente desse tipo de vida. Isso fica muito evidente no contexto, né? Por exemplo, caso não tenha ficado claro, eu vou dar o exemplo que todo mundo conhece, que é a parte da adúltera que vai ser apedrejada, né? Essa é uma das histórias mais famosas ali. Tá lá a adúltera lá, né? Os homens vêm para apedrejá-la. O que ele vem? E diz: atirai a primeira pedra quem nunca pecou. Aí todo mundo fala: olha que lindo, né? Jesus salvando ali, né, a mulher adúltera e tudo. Ok, né? Realmente o que ele está apontando ali é a hipocrisia dos indivíduos. Foi uma atitude genial, se aconteceu de fato. Mas tem um detalhe ali. Quando os homens vão embora, né, porque eles reconhecem que não podem atirar pedras porque todos eram pecadores, né, ele vira para a mulher e fala o quê? Vá e não peques mais. Ou seja, ele não está dando liberação para a atitude do adultério. Ele não está dando liberação para a atitude da prostituição. Ele não está dando liberação para a atitude da homossexualidade. Ele está dizendo que, ok, as pessoas não podem te julgar porque todos eles também são pecadores, todos eles pecam e não cabe a eles te condenarem. Mas cabe a Deus te condenar caso você continue em pecado. Por isso, vá e não peques mais. Então as pessoas falam dessas histórias, né, como se ele fosse um liberalzão que estivesse ali para liberar o oba-oba naquela sociedade. Né? Como se esse Deus, esse Jesus, fosse um indivíduo que estivesse tranquilo com todas essas questões. Não, a diferença é que ele era um indivíduo que não estava ali para ele próprio julgar ou condenar aquelas pessoas, né? Mas para dar uma alternativa baseada no quê? No amor, segundo a perspectiva, né? Porque segundo ele vem trazer justamente isso, né? A lei, ela vai ter esse acréscimo da questão do amor, ou seja, você não vai mais apedrejar pessoas. Porque lembra que no Antigo Testamento, grande parte das condenações era o quê? Apedrejamento, você mata, né? No Novo Testamento, o que ele vem dizer? Não, espera o dia do julgamento. Então ninguém tem que fazer nada, né? O cristão, ele não é autorizado a agir contra os pecadores. Porque o que Jesus vem dizer é: os pecadores são pecadores, né? Mas eles vão ser julgados no dia do juízo final. Repito, não é uma liberação para o pecado. É apenas um protelar, né, da condenação, dando ao indivíduo uma chance de se arrepender e de não fazer mais aquilo. Tanto que ele vai dizer aqui em Mateus 5,29 que se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno.
Ou seja, e outras versões da Bíblia vão falar de membros. Aqui está falando de olho, mas onde vão falar se teu braço, se tua perna, etc. Ou seja, se o que quer que seja do teu corpo te leva ao pecado, arranca e joga fora. Né? Pois é melhor você ser um coxo, você ser um desmembrado, do que você ser condenado ao inferno. Isso é literal? É e não é. Ele tinha essa coisa de falar por parábolas, né? Mas a gente pode também enxergar literalmente, porque a gente sabe que historicamente vários monges eles se deceparam, eles arrancaram o pênis fora. Porque eles entendiam que o pênis era uma fonte de tentação para o pecado sexual, da lascívia. Então, como que as pessoas podem relativizar isso, dizendo que a Bíblia é liberal, Jesus era liberal? Não, ele só trouxe uma ideia um pouco mais amena, um pouco mais compassiva para com os pecadores. Ele apenas trouxe uma segunda chance. Ao invés de... Você vê que lá no Antigo Testamento, o Deus lá já sai destruindo tudo. Mata todo mundo e refaz e tudo. Ele faz isso várias vezes, né? Destrói as cidades, mata as pessoas, faz não sei o quê. Ele não. Ele vem dizendo, olha, não, tudo bem, tá errado, mas você tem uma segunda chance. Vai e não peques mais. É isso. No capítulo 7, ele chama de não esse tipo de homossexualidade, né? Que é um dos argumentos também que as pessoas usam. Eu já comentei isso no primeiro vídeo um pouco, sobre essa relativização que as pessoas fazem em relação não, eram casos de estupro, eram casos de violência sexual, né? A relação entre homens, e isso que era o condenado. O autor vem salientando uma coisa que também é um fato. A relação homossexual afetiva, ela era presente já naqueles tempos. O que ele vem falando é que o tipo de relação que transcendia a questão sexual era conhecida. Era conhecida e era praticada entre os homens. Você tem no Egito registros de cartas, né? De amantes homens, dois homens falando sobre o seu amor um pelo outro. Fora os registros que a gente tem, né, que esse povo conhecia, que eram dos gregos, ali, romanos, etc., que eram indivíduos que explicitavam a sua homossexualidade, né, as suas relações homossexuais, para qualquer um ver, sem qualquer tipo de problema quanto a isso, né? Ok que há também discussão em cima disso, mas aí um outro ponto, porque geralmente se relaciona a questão do afeminado e não a relação homossexual em si, né? Então muitas vezes o afeminado era visto também com maus olhos por algumas sociedades pagãs. Mas o ato homossexual de dois homens másculos, em muitas das sociedades, não era visto da mesma forma. Por quê? Havia também um pensamento muito grande vigente no mundo, que era o pensamento machista. Então, o problema em algumas sociedades pagãs não era você praticar a homossexualidade, não era você ser gay. O problema era você ser afeminado, porque ser afeminado te tornava um igual à mulher, e a mulher era um ser inferior, segundo a perspectiva de muitas sociedades, incluindo sociedades pagãs. Eu assisti aquele seriado The Sopranos, A Família Soprano. E aí tem um trecho ali que tinha um coroa lá, um dos mafiosos lá, que ele gostava muito de fazer sexo oral na mulher, na amante dele lá. E ele sempre ameaçava ela de morte. E aí ele dizia, olha, se você contar para os homens que eu faço sexo oral em você, eu te mato. E eu nunca entendi muito bem essa parte, né? Pra mim era uma coisa assim trivial dele com ela. Mas um dia, infelizmente eu não lembro onde eu achei esse texto, ou seja, careço da fonte, mas vou levar em consideração que seja um texto baseado em fatos, né? Porque eu lembro que era um texto de algum pesquisador e etc., que falava exatamente disso, que para aquele povo ali da Itália, né, os romanos ali, etc., eles não tinham problema com a questão anal, por exemplo. Os judeus tinham, né? Eles não tinham problemas com a questão anal. Mas o homem não podia fazer sexo oral na mulher, por quê? Porque ele tinha que se rebaixar. Ele tinha que baixar o seu corpo ao nível inferior da mulher, né? Do nível de estatura, né? Digamos assim. Então isso não era permitido para o homem. O homem não podia estar abaixo da mulher. E a gente está falando de uma sociedade pagã.
Então a questão do machismo também influenciava muito essas sociedades antigas. Então você vê, para os judeus, usando essa questão como exemplo, esse comparativo. E eu já citei aqui também a questão do tratamento que o Kama Sutra dá para os homossexuais. Tem um vídeo meu aqui no canal onde eu falo sobre isso. Existem passagens no Kama Sutra que falam sobre homossexuais. E essa mesma coisa, do afeminado, né? Do afeminado ser tratado de uma maneira ainda mais inferior do que o homossexual que não parece um homossexual e etc. Nesse sentido, né? Então, você vê que nesse comparativo tem a problemática relacionada ao ato em si, né? Que no caso dos judeus é a questão da sodomia, ou seja, do sexo anal. Para os romanos, talvez fosse lá a questão do sexo oral do homem para com a mulher, né? E na questão dos judeus, o problema é a relação entre homens, né? E pros pagãos ali, greco-romanos, etc., se relacionava à questão de não se inferiorizar perante uma mulher, né? Você vê lá as histórias dos Hércules e todos esses indivíduos que são citados na história, quase todos relatam relações homossexuais, né? Isso era visto como algo... E eles sempre apaixonados, assim. Hércules quase ferrou lá com os argonautas porque mataram o primo dele. Aquiles, a mesma coisa, era apaixonado pelo primo, etc. Ou seja, não eram relações puramente sexuais, né? Eram relações amorosas, afetivas. Ou seja, esses indivíduos sabiam de toda essa realidade que não era tão diferente dessa que a gente tem hoje. Existiam relações homoafetivas, existiam relações homoeróticas. Então considerar que o texto está falando só sobre estupro. Se o texto estivesse falando só sobre estupro, ele citaria explicitamente isso. Porque o texto da Bíblia, em outras passagens, fala sobre estupro, né? E fala lá o que deve ser feito em casos de estupro. Mas o texto não fala que, na questão da homossexualidade, ele está tratando apenas de estupro. Não. Aí eu falando assim, pode dar a impressão de que eu estou corroborando aquela ideia de que todas as religiões são iguais e etc. Nesse ponto é importante a gente entender o contexto de cada religião e cada grupo que pertencia a esse contexto dessa época, né? Então a gente está falando de 3 grupos distintos. Um mais generalista, né, que a gente vai chamar de pagão, né, que compreende as várias religiões ali que tinham vários deuses, né, que cultuavam vários deuses, etc. Os judeus, então, o grupo que se forma a partir dos judeus, que é o dos cristãos. O paganismo, se você perceber até nos dias de hoje, ele não tem uma característica voltada para a questão do julgamento em relação à religião. É muito comum, por exemplo, você ter indivíduos pagãos, né? Por exemplo, um indivíduo que é do candomblé, e aí o indivíduo que é, sei lá, de uma outra religião que tenha vários deuses, como uma religião nórdica ou algo assim. Geralmente essas pessoas, se elas discutirem, elas dificilmente vão discutir por causa da religião. Até dentro do próprio contexto da religião, por exemplo, no caso dessas religiões aqui do Brasil, né? No candomblé, você tem um indivíduo falando, eu sou filho de Ogum, o outro fala, eu sou filho de Yansan. E tudo bem, ninguém fica tentando provar que o seu Deus, que o seu orixá é superior, né? Então é uma coisa que também existia na época, né? Você tem, por exemplo, o caso ali de Roma e tudo nessa época pagã, os romanos eles dominavam os outros povos, né? Mas o que eles faziam? Eles falavam, só paga imposto, né? Só paga imposto para Roma porque o resto está tudo certo. Pode cultuar os deuses de vocês aí que não tem problema. Os judeus, eles já estavam ali, né, naquela época, mas eles era esse grupo que diziam, olha, a gente não compactua com esses deuses aí, a gente não acredita nesses deuses aí, mas a gente não quer também que vocês sigam o nosso Deus, né? Porque o nosso Deus é o nosso Deus, é o Deus da nossa raça, é o Deus que fez pacto, e nós fizemos pacto com ele, ele fez um pacto com a gente, é o Deus do nosso povo. Então o judaísmo não vai ter uma característica de conversão das pessoas, né? Porque
é uma religião étnica, é uma religião que entende que aquele Deus ali é um Deus deles, né, que olha por eles, etc. Lógico que podem haver contra-argumentos em relação a isso que eu estou falando. Podem existir, mas eu estou falando da ideia geral, incluindo a questão do texto, etc. Quando o Deus lá de Israel, inclusive, diz que o povo de Israel será posto sobre os outros povos, etc. Então eu estou falando baseado nesse tipo de, né, de ideia. E aí você tem os cristãos, que são oriundos, né, que nascem ali do judaísmo. Tanto que Jesus, né, era um judeu, se existiu, né? Mas qual é a diferença, então, entre os cristãos e os judeus? É que os cristãos, eles vão entender que esse Deus é um Deus que foi feito para todos, né? Então, eles vão pegar aquela ideia de Deus único, mas vão entender que esse Deus, ele foi feito para todos. Então vai começar um processo, e aí acho que a gente pode pensar, refletir sobre a diferença entre o comportamento romano, que era um comportamento de dominação, mas que então deixava que as pessoas tivessem suas próprias religiões. Para quem não consegue visualizar isso muito bem, quem conhece lá a passagem do momento em que Jesus vai ser condenado, né, os judeus, né, recorrem a quem? Ao Pilatos, né, a Pôncio Pilatos, então que era o responsável ali no momento. Eles falam, olha, você tem que crucificar esse cara aí, porque ele está falando que é Deus, ele está falando que é o Messias. Aí ele fala, crucificação, né, a crucificação era a coisa assim, mais terrível que tinha. E aí eles falam, não, tem que crucificar, etc. Ele está falando que é Deus. E aí ele falou, olha, mas isso daí, ele não tá, por ele falar isso, ele não está fazendo nada contra Roma, né, contra o Estado romano, etc., contra a instituição Roma. E aí ele fala, eu lavo minhas mãos, né, isso daí não é um problema de Roma, isso é um problema de vocês que são judeus, vocês, né, que são judeus que se entendam. E aí o povo fica ali insistindo, e aí então é quando ele, né, coloca ali o Jesus com outro indivíduo, né, que era um indivíduo mau caráter, um indivíduo bem conhecido do povo e tudo mais. E aí aquele indivíduo começa com B, né, o nomezinho começa com B, e pergunta, né, vocês querem Jesus ou vocês querem esse indivíduo, né, um indivíduo mau caráter e tudo. E aí uma pessoa ruim, né, que era. E aí o povo fala, nós queremos ele, né? Não queremos Jesus, queremos ele. E aí o Pilatos fala, então, que seja feita a vossa vontade, né? E aí todo mundo começa a gritar, mito, mito, mito. Começam a gritar mito, né? Na época já gritavam mito. E aí gritavam mito não pra Jesus nem pra Pilatos, mas pro cara que começa com B, Barrabás. E aí Barrabás é salvo, né, e vira um mito. E Jesus é crucificado. Então, o que talvez a gente pode pensar, voltando para a questão, né, o que a gente talvez possa pensar sobre o comportamento desses grupos, o que Roma percebeu disso, né? Aí vem uma elucubração em cima da coisa. Voltando, né, para a questão que talvez alguns possam considerar que no final todas as religiões são iguais, etc. Roma não estava interessado na religião dos outros. Os judeus diziam que o Deus deles era para eles. Os cristãos começam a dizer que aquele Deus é para todo mundo. E aí é uma fusão, né? A fusão do pensamento cristão de que Deus é para todo mundo e a intenção de Roma de dominar todo mundo. Então, para Roma, passou a ser mais interessante que aquela ideia, né, de um Deus único que unificasse todo o povo e que dizia que o povo então tinha que prestar reverência, né, tinha que ser passivo, tinha que dar outra face, era mais interessante, né? Imagina só, você chega lá no norte da Europa, tem lá aqueles vikings, né, que dizem que os deuses querem guerra para você entrar
no céu, no Valhalla, né? Você tem que ser um guerreiro, você só entra no Valhalla se você for um guerreiro, se você entrar lutando. E aí, o que é mais interessante? O que era mais interessante para Roma? Dizer que, olha, vocês só têm que pagar imposto e pode continuar cultuando esses deuses aí, e manter neles aquela força de guerra, né? Que era característica da religião dos vikings, ou dizer, vocês agora têm que se curvar a um deus que diz que Roma é a grande senhora do mundo e todo mundo tem que obedecer esse Deus e ser passivo, aceitar passivamente tudo que nós mandamos. Convertam-se, arrependam-se, etc. Então o que se vê é uma intenção de unificação, de homogeneização do mundo, né? O que antes não havia uma preocupação em alteração da cultura das pessoas, da religiosidade das pessoas, do comportamento das pessoas. O que passa a ter então é uma fusão desses elementos todos, né, com um objetivo que a gente pode considerar de conquista, né? Porque o Império Romano ele só se transfigurou numa outra coisa. Ele percebeu que dominar também pelo aspecto religioso era mais produtivo. E vê-se que o comportamento não mudou, né? Roma continuou dominando, porque inclusive cristãos foram assassinados, né, pela igreja, porque eram cristãos que não compactuavam com as ideias de Roma. Então o que aconteceu? Eles foram matando as pessoas que eram contrárias ao pensamento deles, sempre com essa intenção de quê? De unificar, de uniformizar, de tratar todo mundo como um bando de ovelhas. Então a gente não pode esquecer desses detalhes, né? De que a religião ela também tem um propósito, né? E cada religião tem um propósito. Então algumas religiões têm um propósito político, são religiões que têm uma função social. A gente não pode esquecer desse detalhe. É o mesmo caso do Islã, que surge 500 anos depois, mais ou menos. O Islã tem um propósito. Quem lê lá os livros sagrados do Islã vai ver que existe um propósito político, social, material na coisa. Não é só uma questão de espiritual. Todas as religiões são assim? Não, mas existem as religiões que são. Então a gente não pode esquecer desse detalhe. Quais são os objetivos do cristianismo? O que o cristianismo quer para o mundo? É o mesmo pensamento de um judeu? Não é o mesmo pensamento de um judeu. O judeu pensa para eles, por eles. Os cristãos não, os cristãos eles pensam para o mundo. Então é por isso que eu estou batendo nessa tecla. Não adianta querer pensar que o cristão ele vai aceitar o argumento, né, de que existem outros deuses, de que existem outras ideias e etc, etc. Porque no final, por mais que ele seja uma pessoa respeitosa contigo, né, eu não estou dizendo que todos os cristãos são pessoas terríveis, etc, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que no fundo a crença dele é de que você tem que aceitar aquela ideologia, aquela religião. Isso significa que todo cristão vai te queimar na fogueira? Que todo cristão vai como aconteceu comigo, com meu amigo, vai querer te agredir na rua? Não, lógico que não. Mas existem aqueles que vão querer, né? E existem aqueles que vão tentar impedir seus direitos na política, né? E existem aqueles que, por mais que não façam nenhuma coisa nem outra, vão estar ali apoiando aquelas ideias, né? Quais ideias? De que o Deus deles é o verdadeiro, de que a verdade bíblica é a única verdade, e etc, etc. Então é isso que a gente não pode esquecer. Cada religião tem um propósito, cada religião tem a sua dogmática, cada religião tem um objetivo. Chegamos ao capítulo 8, que levanta a questão: e quanto a glutonia e divórcio? E que as pessoas argumentam, né, que a Bíblia fala mais sobre glutonia e condena mais a glutonia do que, né, em passagens, né, do que fala sobre a homossexualidade. E aí o autor considera isso de fato, né? E aí também vem a questão, né, por que os cristãos não fazem então campanhas contra restaurantes? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui, já que é para ser fiel ali ao que está escrito, então também tem que fechar os restaurantes. Fora que eu nem citei aqui o que Paulo fala, por exemplo, sobre mulher ensinar. Mulher não pode ensinar ao homem, né? Então a gente vê um monte de mulher pastora,
Mulher professora, não podia ter. Ao menos dando aula para meninos, não poderia. E etc. Já que é para levar ali o texto, né, à risca e tudo, então a sociedade teria que ser inteira reformulada. Fora a questão, por exemplo, prostíbulos, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é o que não falta. E eu não vejo um cristão fazendo campanha na porta de prostíbulo, né? Porque sabe que vai sair dali cheio de bala na cara. Né? Porque quem toma conta dos prostíbulos é quem? É cafetão, é polícia, né? É miliciano e todo esse tipo de gente, né? Que é envolvido com poder paralelo, né? Que mata mesmo se precisar matar e etc. Então, só mais um dos pontos, né, de hipocrisia relacionado ao discurso dessas pessoas e que tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo, que é o quê? Eles elegem grupos específicos para atacar de tempos em tempos. O grupo atual que está sendo atacado pelos cristãos é o dos homossexuais, e como o próprio autor aqui fala, né? Porque agora os homossexuais resolveram que vão casar. Né? Então, se os homossexuais tivessem continuado dentro do armário, os cristãos estariam provavelmente elegendo algum outro grupo, pegando lá trechos da Bíblia destacados para atacar. Mas já que agora eles resolveram que querem casar, então o ataque é direcionado para eles. E aí ele vem falando, né, que embora a glutonia seja um pecado, ela é um pecado menor, dado aos gordos, aos vagabundos, aos libertinos, já que lembrando que glutonia, né, ela não está relacionada só à comida, é o excesso. Então, por exemplo, se você faz qualquer coisa em excesso, você é considerado um glutão. Então, é o ato de consumir coisas em excesso, né? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, saem, ficam dias fora de casa bebendo, etc., elas se enquadrariam também nesse pecado. Não pode, né? Mas aí ele diz que esse é um pecado menor, né, que não recebe o mesmo peso que a questão da homossexualidade, mas que de fato ele admite, né, que os cristãos têm que dar mais atenção a isso e que tem que falar disso também. A igreja também tem que condenar esse tipo de atitude. E aí ele fala também sobre a questão do divórcio, que também a igreja tem que falar sobre esse assunto, porque não é permitido, você não pode se divorciar, mas que no caso do divórcio há lá a questão, né, que é permitida no caso de infidelidade. Então há uma exceção, segundo o autor, né, para a questão. E para a questão da homossexualidade não há qualquer ressalva, né? Então você pode se divorciar em caso de adultério, mas você não pode praticar a homossexualidade em hipótese alguma dentro da Bíblia. O capítulo 9, a igreja deve ser um lugar para pessoas caídas. E aí ele vem falando disso, né, que a igreja é um local para pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Lembrando que pecado, né, a gente sempre deve tratar no plural pecados, né, porque são vários, como eu estou frisando desde o primeiro vídeo, né? Então não é só um pecado que a Bíblia condena, mas são vários, dentre eles a questão da homossexualidade, mas também a glutonia, o divórcio e etc. Se você condena apenas homossexuais, primeiro que não é te dado o direito, se você é um cristão, de condenar ninguém. Começa por aí, né? Mas se você condena alguém, mesmo, né, nesse sentido, não seguindo lá as regras do teu próprio Deus, que é não julgai, né? E só condena a prática da homossexualidade, mas não condena o divorciado, não condena o glutão, o alcoólatra, etc., você é também um hipócrita, né? E aí você vai se acertar com seu Deus no dia do julgamento aí. E aí ele conclui dizendo que, de fato, a prática da homossexualidade não pode ser tolerada dentro da igreja, né, porque é um pecado. Lembrando que o que o autor está falando aqui sobre tolerância é aceitação. Tá? Não confundir não ser tolerada com assassinar ou espancar pessoas. O cristianismo não tem essa premissa. O cristianismo não tem a premissa da violência contra as pessoas. O cristianismo é uma religião majoritariamente pacífica. Se no caso do cristão, por exemplo, ser agredido, ele tem que dar outra face. Muito menos ele agredir alguém, né? Embora a gente saiba que na história aí não foi exatamente isso que aconteceu. Chegamos no capítulo 10, vocês estão no lado errado da história. Aí nesse ponto ele vem destacando, né, que algumas pessoas falam sobre o progresso, né?
mas tudo evolui, etc. Essa é uma premissa que realmente não tem nem, né, muito o que falar sobre isso, porque é uma perspectiva racional sobre a questão da religiosidade. O religioso, ele não vai, se coloca por um segundo na mente de um religioso, ele não vai entender que as premissas humanas são prioridade. As premissas do Deus dele é que são a prioridade. Independentemente se você acredite nesse Deus ou não, se você acredita na existência desse Deus ou não. Para o muçulmano não importa, por exemplo, o que o ser humano fala, as regras de uma sociedade laica. Para ele importa as regras da palavra do Deus dele, que é o quê? As regras que estão no Corão. A mesma coisa o cristão e a mesma coisa os religiosos de uma forma geral. Aí ele fala sobre a questão do... né, que as pessoas falam, mas essa ideia de casamento tradicional é uma ideia ultrapassada, né? Essa coisa do divórcio, de não poder divórcio, são coisas ultrapassadas, etc. Vale também mais um parêntese aqui, né? Por quê? Casamento tradicional, os cristãos vão falar isso, né? Que história é essa de casamento tradicional? Que só se for da tradição cristã, porque Paulo vai falar lá. O ideal é que o homem não toque em mulher, mas que se for tocar, se for para ter, que pelo menos tenha uma, né? Para se desviar do pecado. Por quê? Porque aí a questão é permitida, né? Do sexo com uma mulher só ali, tua mulher. Mas ele diz que o ideal é que o homem nem encoste em mulher. Então, se a gente está falando de casamento tradicional, a gente está falando de casamento tradicional, tem que incluir uma outra palavrinha aí, casamento tradicional cristão, né? Porque o casamento tradicional de outras sociedades, por exemplo, casamento tradicional muçulmano, pode ser um casamento com várias esposas. É tradicional. Quantos anos o Islã não existe? Há quase 2000 anos. Não é tradicional? O cristianismo existe há 2000 anos, é recente também. Tem sociedades muito mais antigas, se for falar de tradição por questão de tempo, né? Então, meus caros, então fica complicado, porque as sociedades mais antigas, muitas delas eram polígamas. Os homens podiam ter várias mulheres. Aqui, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem sociedades tribais que um homem tem várias mulheres. É tradição deles. Então, que história é essa de casamento tradicional? Casamento tradicional cristão. Agora a gente pode estabelecer então um casamento tradicional laico. Por que não? Né? Casamento tradicional laico admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ponto. Né? Vivemos numa sociedade laica, é tradicional. Tradicional porque é uma tradição que está se criando agora, mas é uma tradição já. Porque as pessoas, como o próprio autor vai dizer, as pessoas já se relacionavam antes, o que é um fato. Os homens e mulheres já se uniam. Podiam não ter ali um papel, uma coisa assim, né, como a gente tem hoje. Mas existem casos milenares na história onde homens viviam com homens, como um casal mesmo. Né? Isso não é coisa de agora. De onde essas pessoas tiram essa ideia de tradição? De uma religião que tem 2000 anos. Onde, historicamente, a gente tem registros de todas essas atividades muito mais antigas que o cristianismo. Aí ele conclui esse capítulo falando sobre algumas questões científicas, né, como o heliocentrismo, teoria da evolução de Darwin, né, que ele vai dizer, se for para condenar a Bíblia por tudo também, tipo, essa ideia, né, que ele quer passar. Também temos que levar em consideração que a ciência também ela gerou aberrações, né? Como o caso da eugenia, graças à teoria da evolução de Darwin, né? A questão toda é que a eugenia, ela embora ela tenha sido absorvida por alguns, né? Como por exemplo pelos nazistas, ela foi descartada logo em seguida, porque ela se provou incorreta. É simples, né? A questão toda é que muitos indivíduos ficam tentando o tempo inteiro encontrar argumentos para justificar o óbvio, né? Então você encontra isso dos dois lados. Você vai ter inclusive o aparecimento hoje em dia de pastores gays. Pastores que dizem que a Bíblia não condena a homossexualidade e realizam casamentos gays. Isso realmente é uma coisa assim, né? É uma necessidade muito grande de distorcer a realidade, o óbvio. O troço está escrito ali de forma explícita, né? Que é pecado. Aí você cria uma teologia que
pega a realidade, torce, distorce, faz um monte de amarração, né? Ignora uma série de elementos só para dizer, olha aqui, ó, eu posso cometer isso aqui porque, né, segundo essa perspectiva aqui, está correto. Não, é a mesma coisa essa outra bizarrice que é a teologia da prosperidade. Deus está agindo na sua vida se você for bem-sucedido, se você for rico. Onde que Jesus disse que riqueza é sinônimo de bênção? Muito pelo contrário, né? Ele deixa, mais uma vez, você vê lá no texto, implicitamente, explicitamente, né? Que é mais fácil, tem lá a passagem clássica, né? Do camelo e do rico, que nos primórdios lá do cristianismo você tinha que pegar tudo, não era essa coisa de 10% do seu rendimento, você pegava tudo e distribuía entre os iguais. E aí você vê aí pastores aparecendo, dizendo que você tem que ser bem-sucedido financeiramente. As pessoas, o que elas fazem? Elas, ao invés de entenderem que a religião não foi feita para atender os anseios delas, elas invertem essa lógica. A religião não foi feita para atender os seus anseios. A religião foi feita para criar um programa no qual objetiva um fim. Cada religião tem um fim específico. Não é o mesmo. No caso dos cristãos, é o reino dos céus. Para os vikings era o Valhalla. Para outras sociedades eram outros céus, eram outros objetivos. Sempre com um programa de ações, de dogmas, de verdades que você tinha que seguir. Chegamos ao capítulo 11, que levanta a questão de não ser justo por dizer que alguns indivíduos nasceram assim, né? Alguns indivíduos nascem homossexuais. Em Mateus 19, vocês vão encontrar uma provável referência disso. Eu já falei mais sobre isso lá no vídeo do Kama Sutra, então quem tiver interesse vai lá assistir, que é sobre a questão do eunuco, né? Alguns eunucos nascem eunucos, outros são feitos eunucos e outros se fazem eunucos. Né? Comparando os textos, né, e a palavra, inclusive alguns exegetas vão dizer que essa palavra eunuco era para definir homossexuais. Então, o que a gente pode entender? Que quando a Bíblia ou o Kama Sutra falam sobre eunucos de nascimento, eles estão falando de indivíduos homossexuais, porque era entendido que os homossexuais não usavam o pênis. Então era semelhante a um eunuco que não tinha o pênis. Lembrando que a gente está falando de sociedades, né, que tinha essa coisa do sexo como algo muito forte. Observando a realidade, né, por exemplo, na minha vida pessoal mesmo, eu converso com muita gente e eu já ouvi esse tipo de coisa. Tem gente que nitidamente, inclusive na minha família, desde que nasceu praticamente, desde que começou a manifestar seus primeiros movimentos, a gente já sabia, é gay. É gay porque já demonstrava trejeitos, etc., afeminados. E a idade, o tempo, só confirmou todos esses trejeitos que alguns desses parentes já exibiam. Assim como vizinhos, etc. Alguns se fazem eunucos. Ou seja, existem aqueles indivíduos que vão lá por curiosidade, né? E existem aqueles indivíduos que são feitos, ou seja, aí sim entraria o caso do estupro, etc. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que passaram a vida inteira se relacionando com mulheres, um belo dia tiveram curiosidade de se relacionar com homens, de ter uma experiência, e nunca mais voltaram a se relacionar com mulheres. Falaram assim, caramba, isso aqui é maravilha, eu não vou mais me relacionar com mulheres. Assim como eu conheço outros que tiveram uma experiência homossexual e falaram, isso aqui não é pra mim. Né? E aí o autor vem levantando a questão, justamente levantando os pontos científicos de que não existe uma definição absoluta sobre a origem do comportamento homossexual. Não se sabe por que isso acontece. A ciência ela ainda está engatinhando nessa pesquisa. Então, o que se sabe até o momento é que pode ser uma origem múltipla para a função. Ou seja, pode ser um fator biológico associado a um fator cultural. Então, pode ser uma fusão dessas duas coisas. Ou seja, algumas pessoas já têm uma tendência biológica e aí, por causa do ambiente, tudo elas acabam despertando aquilo que já estava nelas biologicamente, né? E etc. Então, quer dizer, não há conclusões sobre isso. O que ele vai destacar mais uma vez é isso, né? De que, independentemente da origem, não importa, né, a origem, porque importa você não deve fazer, porque da mesma forma que
você pode sentir o impulso de matar alguém. Você sabe que você não deve matar aquela pessoa em função de ser um crime e um pecado, da mesma forma que se você sentir o impulso da homossexualidade, você não deve fazer porque é um pecado, né? Então, a perspectiva do autor, obviamente, né, vai ser desse ponto de que nem tudo aquilo que nos é, sentido é lícito de ser feito, segundo a perspectiva religiosa, né, cristã. Então não deve ser feito por causa disso, porque é pecado e ponto. Né? Aí ele vai chegar a um ponto aqui absurdo, né, de fazer um comparativo com a questão da pedofilia, que alguns indivíduos estão querendo tratar a pedofilia como sexualidade e aí dizer que aí ele está botando aqui no mesmo balaio, né, dizendo se for assim, então, se a gente tiver que tratar a homossexualidade como coisa normal, então a gente vai ter que tratar também a pedofilia. Não. E esse comparativo, ele é a gente sabe muito bem o que objetiva isso, porque esse povo tem essa mania, né? De juntar homossexualidade com pedofilia como se só existissem casos de pedofilia entre homossexuais. Vários heterossexuais praticam a pedofilia. Então é uma comparação absurda, né? Porque ela é indutiva, induz o indivíduo ignorante a pensar que a homossexualidade está associada com pedofilia. E segundo, não deve ser tratada da mesma forma porque um pedófilo é um adulto que tem sexo com uma criança. Embora o termo seja mais abrangente, né? Porque pedófilo não necessariamente é um indivíduo que pratica o ato do sexo, mas aquele que simplesmente tem o desejo, né? Mas que seja, a questão toda é um adulto que pretende ter uma relação sexual com uma criança. A criança, ela não está plena ainda da sua consciência sexual, embora ela já tenha sexualidade, mas ela não está ainda totalmente preparada para ter sexo com um adulto, né? Isso pode causar uma série de problemas, especialmente na nossa sociedade. Então não pode ser tratada da mesma forma justamente por causa disso. Porque na homossexualidade, a gente está falando de duas pessoas adultas que deliberadamente decidem se relacionar. No caso de um adulto para com uma criança, a comparação não é justa, né? Porque a gente está falando de um ser que ainda está em desenvolvimento, que é uma criança, né? Que não está plena ainda psicologicamente, fisicamente, etc., com um indivíduo que já está formado. Não é justo. É desonesto fazer esse tipo de comparação. É desonesto demais. E aí, então ele vem falando, né, que alguns gays vão dizer que não tem, já que não podem praticar a homossexualidade, né, eles não têm o dom para o celibato, né, e que tecnicamente eles deveriam, então, segundo o autor, tentar mesmo assim casar com mulheres, porque talvez eles se transformem, e que alguns vão dizer, então Deus não me quer feliz. E é basicamente a mesma coisa, né? De que ele conhece casos de indivíduos que casaram com mulheres, se tornaram cristãos e aí acabaram se tornando felizes. Dois exemplos que eu conheço é o inverso. Embora possam ter aí gays, que pra mim na verdade são bissexuais, né? Que de fato casaram com mulheres e tudo, levaram uma vida cristã e aí, ok. Né, mas eu conheço vários casos de gays que são muito infelizes com esse conflito, né, da questão de quererem ser cristãos e não se adequarem à sua igreja, especialmente essas igrejas evangélicas. E aí, o último capítulo, Deus que eu adoro é um Deus de amor. E aí ele vem falando, né, que Deus é um Deus de amor e que Deus é como um pai, né? Então ele cabe a ele, né, justamente por esse amor, não aceitar todas e qualquer coisa que o filho faça, né? Porque o pai ele tem que educar e tudo. Então seria isso o motivo para Deus então criar todas essas regras e tudo, e que cada um, mais uma vez, aquela coisa, né? Cada um tem sua cruz, né? Então para uns é a questão da homossexualidade, para outros podem ser outros ímpetos que vão sentir. Chegamos então à conclusão, e nessa conclusão eu gostaria de falar uma coisa, que é o seguinte: eu acho que o livro ele fala por si, né? Todas as questões aí já estão claras, eu acho.
a natureza do livro. Ele começa de uma maneira técnica, depois o autor vai lá e vai dando a sua opinião, que é legítimo também, né? Embora ele faça um comparativo ou outro ali tosco, né? E senso comum no que tange ao pensamento dessa gente, né? Que a gente sabe que, de uma forma geral, muitas vezes são pessoas que abrem mão do bom senso, né? Da racionalidade para abraçar o absurdo, como esse caso da pedofilia e tudo mais. Mas tudo bem. A questão toda eu tive, durante muitos anos da minha vida, a convicção de que eu era cristão. Eu já falei isso aqui, quando era... Isso não foi uma coisa que meus pais me ensinaram nem nada. Eu absorvi isso, eu nasci de uma certa maneira assim. Eu era uma criança muito retraída, eu tinha vergonha de tudo, eu tinha medo dos adultos, eu sofri muito bullying por motivos outros, né, por causa da minha aparência e tudo, que era bem diferente da aparência que eu tenho hoje. Então eu era muito sempre reprimido, né? Não falava palavrão de jeito nenhum, apanhava dos moleques na rua por não falar palavrão, porque eles mandavam falar palavrão, eu tinha muita vergonha, e aí eles me batiam, e etc. Mas eu continuava ali, e grande parte dessa coisa tinha a ver com isso, né? De que eu achava que tudo era pecado, que tudo era o demônio, né? Eu já tinha as minhas experiências espirituais, então eu achava que era o demônio me perseguindo, etc. E eu achava que só Jesus, né, e esse Deus da Bíblia podia me salvar. Então eu tinha que ser padre. E grande parte disso se deu pelo fato de eu achar que a única religião que existia no mundo, eu era uma criança, né, pré-adolescente ali, era o cristianismo, né? Para mim, as outras religiões, elas não eram religiões, e é o que muita gente acredita, né? Porque está lá na Bíblia. Eu sou o único Deus, né? Eu sou o único Deus verdadeiro, as pessoas falam assim. E é engraçado porque eu fico me perguntando e eu entendo, porque eu também já pensei assim, né? Mas pra mim hoje isso tudo é muito engraçado, porque eu percebo o quanto eu era ignorante, né? Porque foi a partir do estudo da religião que eu percebi que isso é uma bobeira, né? Esse Deus falar que ele é único é a palavra dele. Mas outros deuses também se dizem únicos. Você tem Atum sobre as palavras de Akhenaton dizendo que ele é o Deus único. Você tem Krishna dizendo que, lá no Bhagavad Gita, né, que ele é o caminho, né, e etc. Assim como Jesus também fala, etc. Então, muito desses argumentos, né, que os cristãos vão usar para justificar a sua relação com o cristianismo, geralmente está baseado nessa ideia de que porque no texto está dizendo que aquele Deus é único, então realmente não há muito o que fazer. Mas a verdade é que outros deuses também falam a mesma coisa. Ou mesmo que não falem, a questão toda é uma questão que talvez você que seja gay, ou mesmo que não seja, mas que se vê preso ao cristianismo, né? Você deve se perguntar por que você então precisa estar ligado a essa religião. Por que você precisa de um Deus, no caso dos gays, né, que notadamente condena o teu ato, condena aquilo que você sente que você é, né? É igual ao meu caso. Eu fiquei nesse conflito porque eu achava que o cristianismo era a única verdade. Quando eu descobri outras religiões e vi a beleza de outras religiões que celebram a vida, né, em suas diferentes formas, né, que não condenam o indivíduo pela forma como ele goza, ou pela forma como ele se veste, ou por ser homem ou mulher, ou isso ou aquilo, né, mas religiões que celebram a vida e o divino em cada manifestação daquilo que existe, né, eu percebi, caramba, né, eu estava olhando para uma caixinha assim pequena, né, e agora que eu estou olhando aqui para fora eu percebo como o mundo é muito maior que isso. Então é só uma reflexão, né? Cada um sabe de si, cada um sabe o que é melhor ou capaz para si. E eu espero que
que no futuro o mundo seja verdadeiramente um mundo regido pela lei do amor. Obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.